Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Na aula de hoje nós daremos continuidade à nossa discussão de multipolos gravitacionais. Na aula passada nós havíamos introduzido a ideia da expansão em multipolos e chegamos a discutir os dois primeiros termos, o termo de monopolo e o termo de dipolo. E hoje então eu vou discutir com mais detalhes o termo de quadrupolo. Mas antes, deixa eu relembrar em 5, 10 minutinhos a ideia de fazer a expansão em multipolos. E essa ideia é uma ideia que também aparece lá em eletromagnetismo, tanto em eletrostática quanto em magnetostática, e inclusive na eletrodinâmica. Quando vocês estiverem calculando radiação, também vão falar de radiação de dipolo elétrico, radiação de quadrupolo elétrico e assim por diante. E o que vem a ser tudo isso? Bom, a ideia é a seguinte: o potencial gravitacional de uma distribuição genérica de massa é dado por essa expressão. Quem quiser pensar aqui como potencial eletrostático também pode, é só trocar as constantes adequadamente ali, esse menos Gzão por 1 sobre 4πε0 e o ρ passaria a ser a densidade volumar de carga. Então, o que eu estou falando aqui é traduzido imediatamente para a eletrostática. E a ideia é a seguinte: nem sempre nós precisamos calcular exatamente essa integral. Ela até pode ser bastante difícil, mas, claro, a gente poderia apelar para cálculos numéricos. Mas, muitas vezes, nós estamos interessados em expressões aproximadas. Em que sentido? Muitas vezes nós estamos longe da distribuição. Aliás, tudo que eu estou falando, a não ser que eu diga o contrário, é para distribuições localizadas de matéria. Ok? Pois bem, então muitas vezes eu estou interessado em expressões aproximadas para regiões do espaço, para pontos do espaço, onde eu estou bastante distante dessa distribuição. Estar bastante distante significa estar a distâncias muito grandes quando comparadas com as dimensões típicas dessa distribuição. Bom, isso significa que, de alguma forma, eu vou fazer uma expansão. Matematicamente, vai significar fazer uma expansão de Taylor. Eu vou buscar qual é o parâmetro pequenininho adimensional para fazer essa expansão. Mas deixa eu falar só mais uma frasezinha, que é o seguinte: quando vocês estão muito distantes de uma distribuição localizada, essa distribuição vai parecendo cada vez mais um pontinho. Então é de se esperar que o primeiro termo dessa expansão, em que cada termo vai aproximando cada vez melhor o potencial dessa distribuição, esse primeiro termo deve ser o termo chamado de monopolo, ou seja, eu estou tão distante que, para mim, aquela distribuição é um pontinho material com a massa total da distribuição. E, de fato, esse vai ser o primeiro termo dessa expansão, é o termo de aproximação mais rudimentar. Agora, muitas vezes eu quero uma coisa um pouquinho melhor do que essa. Então, se eu já não estou tão distante, eu já percebo que aquela distribuição não é um pontinho. E no caso de não ser esfericamente simétrica, porque quando é esfericamente simétrica, o potencial é como se toda a massa tivesse concentrada ali no centro. Mas quando não é esfericamente simétrica, eu já percebo alguma diferençazinha, não é mais uma massinha putiforme, e eu quero saber qual é a primeira correção a isso. E claro, se eu for me aproximando mais e mais, eu vou precisar de mais e mais termos para aproximar cada vez melhor a expressão daquele potencial. Bom, então, vocês já estão vendo o seguinte, que, no fundo, eu tenho que pegar esse 1 sobre módulo de R menos R', e é essa função que eu vou, de alguma forma, expandir para R's muito distantes da distribuição. Antes de fazer essa expansão, eu vou só reescrever de uma maneira bastante adequada. Ora, módulo de um vetor, o vetor aqui é o R menos o R', é raiz quadrada dele ao quadrado. Ele ao quadrado é ele escalar ele. Então está aqui, ó, R ao quadrado, R' ao quadrado, e tem R escalar R' e R' escalar R, como o produto escalar é simétrico, ficou menos 2 vezes R escalar R'. E daqui para na última passagem, eu coloquei R2 em evidência. Ora, sai da raiz como R, por isso é que apareceu esse 1 sobre R. E sobrou aqui, ó, 1 sobre raiz de 1 menos. Aí tem esse 2, R chapéu escalar R chapéu linha,
vezes R' sobre R. Isso porque, ao botar R2 em evidência, um dos R's ficou embaixo desse vetor R e formou o R chapéu. Esse R', por sua vez, é R chapéu' vezes o R'. E aquele outro R, porque eu botei em evidência R², veio e ficou aqui embaixo do R'. Porque vocês já perceberam que é esse R' sobre R, que é uma quantidade adimensional, e que, para qualquer ponto ali da distribuição, mesmo que eu esteja pegando os pontos mais afastados da origem, mas da distribuição, essa razão é muito pequenininha. Por quê? Por hipótese. Eu estou muito longe. Estar muito longe da distribuição significa esse cara ser muito pequenininho. E esse último termo vem daqui, ó, do R' dividido pelo R2. Então, vocês já estão olhando aqui e vendo que deixa esse cara separado, esse 1 sobre R, e é nessa função que eu vou fazer uma expansão de Taylor dessa variável R' sobre R. E aí vão aparecer os famosos polinômios de Legendre. Em geral, a primeira vez que a pessoa se depara com os polinômios de Legendre, antes mesmo até lá dos cursos de métodos, onde vocês aprendem funções especiais, polinômios de Hermite, polinômios de Laguerre, enfim, aquelas funções todas conhecidas aí com nomes de pessoas famosas, os polinômios de Legendre eles aparecem muito rapidamente, porque eles são definidos, podem ser definidos por meio da expansão dessa função. Na verdade, se vocês expandirem essa função em potências de R' sobre R, imagine que essa função aqui é uma função de duas variáveis. Eu até escrevi isso na aula passada, só que eu não vou escrever hoje para não perder tempo. Mas isso aqui eu chamei de uma função G de xz, de duas variáveis. O meu x era esse R chapéu escalar R'. E o meu z era esse R' sobre R. E essa função G de xz, ela podia ser expandida na variável z em torno de z igual a 0. E daria lá 1 sobre n fatorial, derivada enésima dessa função g em relação a z, tomada em z igual a 0, vezes z elevado a n. E esse coeficiente todo do z elevado a n, como é a derivada enésima daquela função g de xz tomada em z igual a 0, ela não depende de z. Ela só depende da variável x. Repito, a variável x aqui é esse produto escalar desses vetores unitários. Tá? E para esta função, e não para outra qualquer, para essa daqui, esses coeficientes que aparecem aqui, que são funções apenas de x, no caso R chapéu escalar R chapéu linha, são polinômios do grau n de x. São os famosos polinômios de Legendre. Então, vocês podem imaginar que a equação 6.61 ela define os polinômios de Legendre, ok? E se vocês quiserem saber quais são os primeiros polinômios, o P0 de x, o P1 de x, o P2 e assim por diante, ora, peguem essa função e expandam em Taylor. Calculem lá a primeira derivada, a segunda, a terceira, a enésima, e vocês vão ter todos os polinômios que vocês quiserem. Eu falei dessa tal função g de xz, porque essa função é chamada de função geratriz dos polinômios de Legendre. E é muito bacana trabalhar com funções geratrizes, porque nela vocês têm os infinitos polinômios lá. E muitas demonstrações feitas de características dos polinômios de Legendre são, às vezes, mais facilmente feitas usando a ideia de função geratriz. E existe função geratriz não apenas para os polinômios de Legendre. Vão existir outras funções geratrizes, os polinômios de Hermite e assim por diante. E eu falei na aula passada, e repito aqui, que a ideia de função geratriz, ou seja, de uma quantidade, uma única quantidade, mas que gera infinitas coisas que você quer, é uma ideia muito interessante que aparece muito em física. Por exemplo, em teoria quântica de campos, principalmente no formalismo de integrais de caminho, de integrais de Feynman, vocês vão se deparar com uma quantidade que se chama funcional gerador. O nome funcional gerador é
copiando um pouco a ideia de funções geratrizes das funções especiais. Porque esse funcional gerador é uma quantidade que, através de certas derivadas, no caso vão ser derivadas funcionais, mas isso é um detalhe, esse funcional gerador vai gerar todas as funções de Green da teoria. E as funções de Green da teoria te ajudam a resolver os problemas lá de teoria quântica de campos. Tá? Para você calcular seções de choque de espalhamento, que são medidas nesses laboratórios, no CERN e tudo mais, essas seções de choque de espalhamento, elas podem ser escritas em termos de funções de Green apropriadas. E essas funções de Green podem ser obtidas, todas elas, de uma única quantidade que se chama funcional gerador, que ele gera essas funções de Green a partir de derivadas. Bem no espírito do que está sendo feito aqui. Esta função de duas variáveis, que seriam o x e o z, por exemplo, ela gera, através de derivadas, todos os polinômios de Legendre. Bom, mas depois dessa pequena viagenzinha, vamos voltar para o curso, e o que importa para a gente é 1 sobre módulo de R menos R', para R' sobre R menor do que 1, para fazer sentido essa expansão, é dado por essa expressão que está aqui. Vocês devem estar, o que esse 1 está aparecendo aqui? Porque aqui eu tenho só a expansão de 1 sobre essa raiz. Mas aqui, quando eu escrevi 1 sobre o módulo de R menos R', a gente manipulou um pouquinho e apareceu 1 sobre R vezes 1 sobre aquela raiz. Então, tinha esse R adicional no denominador. Por isso, 1 sobre módulo de R menos R' é somatório dos polinômios de Legendre na variável R chapéu, R chapéu', R' elevado a n sobre R elevado a n mais 1. E o que a gente tem que fazer agora, é o que fizemos na aula passada, é pegar esse 1 sobre módulo de R menos R', dado por essa equação 62, e colocar na integral, lá no integrando, para calcular o nosso potencial gravitacional. Então, vocês vão ver que tem lá o menos, tem lá o Gzão, vão aparecer integrais sempre com ρ de R' lá dentro, integrais sempre em D3R', e aonde tinha aquele 1 sobre módulo de R menos R', vai aparecer um somatório. E vão ter lá os polinômios de Legendre e vão ter certas potências. E aí, quando vocês fazem isso, o potencial pode ser escrito como essa soma que está aqui, onde esses m, índice n, são dados por essa expressão aqui de baixo. Ora, como eu falei, dentro da integral do potencial, já tinha o Gzão, tinha o sinal de menos. Na expansão do 1 sobre módulo de R menos R', tem esse R elevado a n mais 1. Como o R elevado a n mais 1 está nas variáveis sem linha, ele pode pular fora da integral, porque tinha uma integral em R', que vai estar aqui dentro desse M, esse Mn. Mas esse R elevado a n mais 1, ele pula fora da integral. Dentro da integral, o que tem que sobrar? R' elevado a n, está aqui, ó, R' elevado a n. Os PNs de R chapéu, escalar R chapéu', que eles estão aqui, ó. E o ρ, que já aparecia lá na integral, estava aqui, o ρ estava aqui, ó. Então, usando essa expansão que define os polinômios de Legendre, eu consigo escrever o meu potencial para pontos onde R' é menor do que R. Qualquer ponto da distribuição tem que ter um R' menor do que o R do ponto de observação. Eu vou chamar ponto P lá o ponto de observação, muitas vezes. Essa série que está aqui, se você somar toda ela, em princípio você encontra o resultado exato. Mas a ideia da expansão em multipolos é, em geral, pegar os primeiros termos. A gente está afastado o suficiente para pegar apenas poucos termos. Claro, se você quer uma precisão maior, você vai pegar mais termos. E aí, nós já sabemos que o primeiro termo é o termo de monopolo. Isso é muito fácil de ver. E o segundo termo, lá em Física 3, vocês já viram um pouquinho que tem a ver com o termo de dipolo. Aparecia lá o dipolo elétrico para vocês. Vamos ver como é que essas coisas aparecem aqui para a gente. Bom, antes deixa eu só relembrar
a partir da definição dos polinômios de Legendre, que o P0 de x é 1, o P1 de x é x e o P2 de x é meio de 3x2 menos 1. A gente só vai precisar desses três aqui. Bom, quem é o M0? Para eu pegar e colocar aqui, né, porque eu tenho uma série, né? O meu G, o meu potencial gravitacional, ele é uma série que aparece o menos Gzão sobre R vezes o M0, que a gente vai ver que vai dar a massa, menos o menos Gzão M1 sobre R2, menos Gzão M2 sobre R3, e assim por diante. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular esses tais Mn, que tem a ver com os termos de multipolos. Pois bem, zero. Vamos botar zero aqui. R' elevado a zero é 1, o P0 é 1, fica a integral de ρ de R' d3R'. Ora, integrar a densidade volular de massa no volume, em toda a região, é obter a massa total. Então, o M0 nada mais é do que M. M é a massa da distribuição. Maravilha, olha aqui, ó, termo de monopolo. Para quem está muito, muito, muito distante, a minha distribuição, que era localizada no espaço, funciona como um pontinho com a massa total. Beleza. Agora vamos calcular o M1 e depois calcular o M2. Então, o M1 a gente vem aqui e coloca 1, então fica R'1. O P1 é o P1 de x, é o x, então aparece P1 de R chapéu escalar R chapéu linha, é o próprio R chapéu escalar R chapéu linha. Como a integral é em R', esse R chapéu, e usando distributividade do produto escalar e tudo mais, ele pula fora da integral e vai ficar R chapéu escalar, e aí o que está lá dentro é R' elevado a 1 vezes R chapéu linha vezes o ρ, integrado. Ora, R' vezes o R chapéu linha dá o R' vetor. E ρ com esse D3R' é o dm. Então, o que está aqui é somatório de dm vezes o R'. Ora, isso que está aí, por definição, é a massa total vezes o R do centro de massa. Lembra que, para distribuição discreta, definição de centro de massa era MI/RI somado em I igual a M total vezes R do centro de massa. Generaliza essa fórmula para uma distribuição contínua e aí vocês vão chegar ao resultado que nós havíamos chegado na aula passada, que o M1 ele é R chapéu escalar M Rzão, tá certo? Pois bem, então, o que a gente pode dizer aqui? Pega esse cara e coloca lá naquela série, né? Vem aqui e coloca R chapéu escalar M Rzão. Só que esse Rzão é o R do centro de massa. E a gente percebe, então, que no caso gravitacional, mas não no caso eletrostático, no caso gravitacional, a gente pode sempre escolher o ponto base da expansão em multipolos como sendo o centro de massa da distribuição. Com isso, esse Rzão se anula. Ou seja, a gente mostra que esse termo que está aqui pode sempre ser você pode sempre escolher a origem de modo a esse cara sumir. E aí o termo importante, o primeiro termo importante depois do termo de monopolo é o termo seguinte, que é o termo que vai ser chamado de termo de quadrupolo, que é o que a gente vai estudar agora, tá bem? Então, a gente vai pegar o M2 e vai escrever esse M2, tá certo? Então, eu não sei se eu escrevo aqui por cima, ou talvez vamos ver se dá para escrever aqui por cima, e se ficar muito ruim, a gente pode ir para uma folha em branco. Mas o M2, deixa eu tentar escrever aqui por cima, tá, gente? Anotar. Tá bom. Então, olha só. Eu tinha a expressão do Mn. Então, eu tenho que o M2
de R chapéu, ele era igual a integral, aí tinha R'2, tinha o P2. O P2, ele era 3, P2 de x era 3x2, então estava aqui, ó. Eu já vou escrever esse cara da seguinte maneira. Desculpe, isso aqui é R chapéu, tá? R' chapéu. Então, eu vou escrever esse cara da seguinte maneira. R' chapéu escalar R chapéu, R' chapéu escalar R chapéu, menos 1, tudo isso sobre 2, então tem 1 sobre 2 aqui fora, que eu já posso deixar aqui fora. E depois disso tinha o quê? Tinha o ρ de R' de 3R'. Então, aqui eu só peguei e botei n igual a 2, tá bem? E a gente vai escrever esse cara da seguinte maneira. Eu vou escrever esse 1 como R chapéu escalar R chapéu, e esse R chapéu daqui eu vou escrever lá fora, como da seguinte maneira, ó. R chapéu escalar, aí tem aqui 1/2. Deixa eu escrever e vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Aí eu tenho 3. E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou pegar esse R', um deles vai entrar com esse R chapéu linha e vai virar o R' vetor. E o outro R' vai entrar aqui. E nesse 1 vai aparecer um R' quadrado. Então vamos ver se vocês concordam comigo aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui e escrever o seguinte. Então eu tenho aqui assim, 3, eu tenho 3 R' escalar R chapéu, R'. Lembrem que o escalar está aqui, ó, o cara está ali fora. Menos R' quadrado R chapéu. Eu já vou explicar de novo, só me deixem escrever até o fim. Ρ de R', D3R'. Então, vamos ver se é verdade. A linha de cima foi apenas substituir quem era o P2. O P2 de x, ele era 3x2 menos 1 sobre 2. Esse aqui é o segundo polinômio de Legendre. Então, eu botei na expressão daquele M2, que era R' elevado a N igual a 2. O P2, que está aqui, ó, só que o argumento do polinômio de Legendre era com R' chapéu escalar R chapéu. Aqui 3, o cara ao quadrado, menos 1 sobre 2. E tinha o ρ de R'. Agora, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei esse 1, escrevi como R chapéu escalar R chapéu e levei o R chapéu escalar lá para fora. Então, eu tenho esse camarada daqui. Tá? E vai ser conveniente escrever esse cara da seguinte maneira. Eu vou multiplicar e dividir por R2 sem linha, tá bem? E ao dividir por R2 sem linha, eu tenho que multiplicar por R2 em cima. E aí o que vai acontecer? Vai ficar aqui R escalar. Aí vai, não é mais R chapéu, é R, tá? E aí aqui tem 3 R' escalar R e não R chapéu, que eu multipliquei e dividi por R2, e então estou fazendo isso. Aqui fora é R', e aqui vai ficar R' quadrado, R vetor, não mais R chapéu. E isso que está aqui, multiplicado por ρ de R', D3R'. Gente, até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu estou calculando o M2. Eu estou calculando o M2 para poder botar lá naquela soma. O meu potencial, ele era menos Gzão, né? Gzão M0 sobre R, menos Gzão M1 sobre R2. Mas o M1 a gente pode escolher como 0.
menos Gzão M2 sobre R3. Então, eu preciso do M2. O M2 eu tinha expressão para ele, botei aqui. Eu só estou manipulando um pouquinho essa expressão, tá certo? E vocês reparem que este cara que está aqui, ele é um vetor, e esse vetor está sendo definido. A gente define um operador chamado operador de quadrupolo. Esse operador que está aqui, ele é um operador que pega um vetor e leva num vetor. Tá? Esse Q, ele pega um vetor e leva em Q de R, que é outro vetor. Tá? Esse Q é um operador. É chamado operador de quadrupolo e ele é definido. Eu estou definindo ele dessa maneira que está aqui. Tá certo? Então, essa é a definição desse operador de quadrupolo. Está aqui em amarelinho aqui. E essa linha de baixo que o Marcos escreveu aqui é o 672, tá certo? Beleza, é uma maneira da gente escrever esse cara. Agora, reparem o seguinte, esse operador, ele é linear, porque é só vocês pegarem aqui, vocês percebem que se você pega lá R1 mais R2, coloquem lá na definição dele que está aí, coloca aqui R1 mais R2, R1 mais R2, vocês vão ver que isso que está aqui é Q de R1 mais Q, desculpe aqui perder a linha, mais Q de R2. E também vocês percebem que Q de alfa R, se vocês trocarem R por alfa R, o alfa pode fatorar e fica alfa Q de R. Então, esse cara, né, esse cara daqui, ele é linear. E isso vai ajudar em algumas continhas aí, tá bem? Bom, maravilha. Se ele é linear, a gente pode se perguntar aí qual é a matriz associada a ele e calcular esses elementos de matriz. E uma maneira para a gente calcular esses elementos de matriz é, por exemplo, a gente pegar, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em cima, a gente pode lembrar o seguinte, se ele é linear, eu posso escrever o seguinte, que Q de R, eu posso, usando a notação de soma implícita, eu posso escrever o R como sendo XJ EJ, tá bem? EJ chapéu. Tem uma soma aqui implícita. Então, o Q da soma é a soma dos Qs de cada termo, e cada termo é um número vezes um vetor, e o número pula fora, porque é linear. Então, isso que está aqui pode ser escrito assim, ó, como XJ Q de EJ. Tá? Porque esse operador é um operador linear. Tem uma soma no índice repetido aqui. Tá bom? Agora, esse Q de EJ, ele é um vetor. Esse camarada daqui, ele é um vetor. Porque esse operador pega vetores e leva em vetores. E se ele é um vetor, esse Q de EJ chapéu, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Tá certo? Então, eu posso pegar EI chapéu e escrever aqui a componente desse vetor, componente I desse vetor, que eu vou chamar de QIJ. Então, esse QIJ que está aqui, ó, esse QIJ que está aqui, ele nada mais é do que a componente I deste vetor aqui. O Q operador atuando num vetor, que é o jésimo vetor da base, me dá um vetor. E como um vetor, ele é uma combinação linear dos vetores da base. A iésima componente deste vetor, eu chamei de QIJ. Tá certo? Então, quando vocês pegam
esse lado esquerdo daqui e escrevem esse cara como sendo o XJ, Q de EJ chapéu, que é o QIJ EI, vocês vão ter o lado esquerdo aqui, fica QIJ, XJ, EI. E o lado direito, vocês podem abrir esse camarada, entendeu? E vocês podem abrir, por exemplo, escrevendo esse lado direito aqui. Está ficando um pouco bagunçado, mas ainda está dando para entender, né? Esse lado direito, vocês podem abrir e vai ter assim, D3, R', tem o Rho de R', e aí aqui vocês têm 3, aí esse R' escalar R, eu vou escrever assim, ó, XJ, XJ'. E o R' que está sobrando aqui, eu vou escrever como X e' é I. Tá? E aqui eu vou ter menos o R' quadrado XJ é J. Tá bom? Então, repetindo o que eu estou fazendo com o lado direito agora. O lado direito se manteve integral em D3R', o Rho de R' está ali. Esse produto escalar está aqui, ó, XJ, XJ'. E esse vetor R' está aqui, ó, suas componentes linha, base, né, combinação linear da base. Aqui, esse cara é o R' quadrado, né? E o R eu escrevi como XJ é J. Só que aqui tem EI, aqui tem EI chapéu, e aqui tem EJ chapéu. Então, eu vou escrever esse EJ chapéu como sendo delta de Kronecker de IJ vezes o EI chapéu, beleza? Está somado em I aqui, a delta de Kronecker, ela pinça I igual a J, aí transforma no EJ. E aí vocês vão ter um EI que pode ficar em evidência, tá certo? O XJ que está aqui, deixa eu botar em outra cor aqui, ó. Esse XJ também fica em evidência, e quando vocês compararem o lado esquerdo com o lado direito, né, XJ está aqui, EI está aqui. Do lado direito, tira da integral tudo que é sem linha, que é o XJ, e o EI pode ficar do lado de fora. O que sobra lá dentro é exatamente a equação 73. Ou seja, os elementos de matriz Q e J são dados por integral em D3R', Rho de R', 3 x e' xj' menos R' ao quadrado delta de IJ. Porque o resto ficou lá do lado de fora, e aí você pôde identificar o lado esquerdo com o lado direito e identificar quem é o Q e J. Gente, eu sei que ficou talvez um pouco complicado, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu volto em algum passo aí, porque a apostila estava muito compacta. Laura, você está presente aí hoje? Oi. E aí, beleza? Eu sei que você já tinha visto isso um pouco, a gente já tinha discutido até na IC. Ficou claro aqui ou sobrou alguma dúvida? Tá claro. Quem mais aí tem? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá? A ideia é sempre a mesma. A gente fez a expansão e viu que a expansão é dada por um monte de termos. Todos eles vão tendo M1 sobre R2, M2 sobre R3, M3 sobre R4, Mn sobre Rn mais 1. Tudo que a gente precisa calcular são aqueles Mn's. E a gente tinha expressões para eles. A gente calculou o M0, que foi a massa, calculou o M1, que foi R chapéu escalar, massa total vezes o R do centro de massa, e que pode ser jogado para zero, basta escolher como origem o centro de massa.
E o M2. O M2 já foi um pouquinho mais complicado, porque o P2 de x é 3x2 menos 1 sobre 2. Mas a gente só botou aqui as coisas e foi manipulando, foi só reescrevendo as coisas de uma maneira interessante, até fazer aparecer um cara que nos permitiu definir um operador chamado operador de quadrupolo. É um operador linear, e aqui o que a gente fez foi calcular os elementos de matriz desse operador. Então, eles estão calculados aí. Eu quero que vocês notem que esse operador é um operador simétrico, né? Então, em termos de elemento de matriz, o QJ é o QJI. E se ele é real e simétrico, toda matriz real e simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. O que isso significa? Significa que eu posso sempre escolher os meus três eixos de modo que essa matriz, a matriz de quadrupolo aí, ela é diagonal. Então, só tem o Q11, o Q22 e o Q33. Então, escolhendo esses eixos, só tem três carinhas para eu calcular: o Q11, o Q22 e o Q33. Na verdade, se vocês olharem para cá e tomarem o traço, o que é o traço? O traço é pegar os elementos da diagonal e somar. É somar Q11 com Q22 com Q33. É fazer I igual a J e somar em I. Quando vocês fizerem isso, o delta II vai acabar dando um 3, porque é delta 11 mais delta 22 mais delta 33, dá 3. E aqui, esse xi linha, vai acabar dando o x² mais y² mais e², tudo linha, né? Que dá o r' com esse 3 daqui, e o 3 que veio de pegar o delta I, somar em I, que dá 3, dá 0. Então, gente, está escrito aqui embaixo, eu estou falando e não percebi que estava escrito. Olha, a matriz é simétrica e real. Simétrica e real pode diagonalizar. Então, imagina que a gente está nos eixos que diagonalizam. Aí eu só tenho três carinhas para calcular. Q1, Q22, Q33. Mas eles estão relacionados entre si. Da maneira como a gente definiu essa matriz, esse operador, tem essa propriedade. Então, no fundo, eu só preciso calcular dois carinhas. Porque, sabendo o Q33 e o Q22, eu sei o Q1. Só que tem um caso particular, mas de extrema importância, que vai ser mais legal ainda, que é quando a gente tem uma distribuição com simetria axial. O que significa isso? É simetria em torno de um eixo. Ou seja, tem uma simetria de rotação em torno de um dado eixo, que eu vou escolher como eixo 3, o OX3 ou o OZ. Farina? Oi, fala. Você falou em simetria axial e isso me lembrou que nesse exato momento vai começar a palestra de um excelentíssimo físico chamado Kerr, que eu sei. Vai começar agora. Então, eu gostaria de dar tchau e... Pô, não acredito, Desculpa. Cara, que você vai sair da aula para assistir a palestra do Kerr, cara. Eu vou, com certeza, desculpa. Caraca, pô, isso é uma desfeita com o professor. Cara, tranquilo, pode ir lá, porque isso está gravando. Aliás, a turma inteira pode ir lá. Isso está gravando, tá? Eu vou continuar gravando e disponibilizar para vocês. Mas eu também gostaria de assistir, só que o horário da aula extra estava sendo esse, então estou cumprindo aqui a minha obrigação. Depois você conta para a gente, tá, Sidney? Tá ótimo. Beleza, então, cara. Bom proveito lá. Aliás, quem quiser, faça bom proveito também, tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Bom, então, dando sequência aqui, a gente tem, em princípio, que calcular dois caras, porque tinham 3, mas o traço sendo nulo, eles tinham essa relação que está aqui embaixo. Mas nas distribuições simétricas de massa, distribuições que têm simetria de rotação em torno de um eixo, que eu vou escolher como sendo o eixo 3, o eixo Z, por simetria, o Q11 é igual ao Q22. Então, em vez de 3 caras, em vez de 2 caras,
eu só preciso de 1, porque o Q11 é igual ao Q22. E como o traço é nulo, essa soma dando 0, o Q11 é igual ao Q22, que é igual a menos meio de Q33. E aí eu só preciso calcular o Q33, que é o QZZ. E tendo esse Q33, eu tenho a contribuição para o potencial. Bom, gente, se ninguém tiver dúvida no que eu escrevi, eu vou apagar para poder voltar para a apostila. Tudo bem? Alguma pergunta nessas cores todas que eu escrevi aqui? Professor, eu tenho uma pergunta, acho que mais conceitual. Quando a gente vai, por exemplo, se a gente precisa expandir até um octopolo, a gente vai ter que definir um novo operador ou o operador quadrupolar é reutilizável? Não. É um outro cara. É o termo seguinte da Uhum. expansão. Vai ter que calcular esse cara. Vai ser um cara com 3 índices e tudo mais. E assim por diante. Octopolo, 2N-polo, sei lá como é que são os nomes depois para isso, entendeu? Mas cada multipolo tem a sua expressão. E essa expressão sai de uma expansão de Taylor. Vai fazendo a expansão de Taylor e vão aparecendo mais índices ali, tá? Então, dependendo, se você for trabalhar com mecânica celeste, você talvez tenha que trabalhar com multipolos de ordem bem alta. Às vezes o pessoal trabalha com os 10 primeiros, sei lá, 12, 15 primeiros, dependendo do que Caramba. ele esteja calculando, tá bom? São caras Uhum. diferentes. De polo uma coisa, quadrupolo outra, octopolo outra e assim por diante, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Valeu. Bom, então eu vou apagar o que está aqui, tá bem? A não ser que alguém tenha alguma dúvida sobre o que está escrito na tela. Bom, então apagando para a gente poder voltar para a apostila e tentar chegar ao fim da história aqui do quadrupolo. Pois bem, então aquilo que eu falei, para distribuições com simetria axial, o Q1 é igual ao Q22, e porque a soma do Q1 com Q22 com Q33 dava 0, eles são iguais a menos meio de Q33. Isso significa, gente, que basta calcular, por exemplo, o Q33, o QZZ, eu estou chamando de eixo Z, o eixo de simetria. Por exemplo, Terra, devido à rotação, se achatou um pouco, mas num modelinho bem simples, ela é um elipsoide de revolução. Então, ela tem essa simetria. Aí você quer saber qual é o potencial sentido por um satélite. Ele não é 1 sobre R, porque ela não é mais uma esfera perfeita. Mas é 1 sobre R mais alguma coisa. O dipolo pode zerar, porque escolhe a origem no centro de massa da Terra, e tem o quadrupolo. E aí, para saber o potencial do quadrupolo, tudo que vocês precisam calcular é o Q33 ou o QZZ. Tá? E aí é uma conta, vamos dizer, simples, vocês abrirem aqui o G2, né? Porque o G2 era uma coisa assim, né? Só vou escrever rapidinho, não vou entrar em muito detalhe, não, para a gente poder fazer mais coisa, mas vocês tinham que o G, eu não sei fazer esse G caligráfico lá do Marcos, esse G2, que era o potencial de quadrupolo, ele era igual a menos o Gzão da constante da gravitação sobre R3 e tinha o M2. O M2 do R chapéu, tá certo? Mas o M2 do R chapéu, deixa eu mudar de lugar aqui uma coisa. O M2 do R chapéu podia ser escrito, deixa eu repetir esse cara daqui, o M2 do R chapéu podia ser escrito como R escalar Q de R, lembrem-se que Q é um operador que pega um vetor R e leva no Q de R, que é outro vetor, dividido por 2R2. Isso foi assim que a gente definiu lá o Q. E agora, como esse cara é diagonal, só esse carinha aqui, ó, só esse carinha daqui, ó, como esse carinha é diagonal, vocês vão ver que só esse carinha acaba, quer dizer, ele é dado por QIJ, XI, XJ, e como ele é diagonal, isso aqui vai aparecer só Q11
x1 quadrado, Q2, né? Aparece isso, Q1, x1 quadrado, mais Q22, x2 quadrado, mais o Q33, x3 quadrado. O x1, x2, x3 são x, y e z. E aí vocês vão usar, eu nem vou continuar, eu só vou dizer o que vocês devem fazer. Vocês vão usar o fato de Q1 é igual, o fato de que Q1 é igual a Q22 é igual a menos meio de Q33. Quando vocês fazem isso e chamam x1 de x, x2 de y, x3 de z, vocês vão escrever tudo em termos do QZZ, tá certo? E aí vocês vão escrever e chegar nessa expressão para o M2, e aqui tem um truquezinho bobo, que é somar e subtrair Z2. Ao somar e subtrair Z2, o menos x2 menos y2 menos E2 é menos R2. E o Z2 é R, o Z é R cosseno θ. Θ é o θ das coordenadas esféricas, né? Então, o Z2, que se juntou com esse 2E2, ficou 3E2. E esse Z2, que se juntou com Y2 e X2, ficou menos R2. Bota R2 em evidência, e aí aqui fica o Z sendo o R cosseno, acaba ficando cosseno quadrado multiplicado pelo 3, menos 1 sobre 4. E o R2 cancela. Quando você junta isso lá no potencial, você chega na famosa expressão para o potencial de quadrupolo. Para vocês terem uma ideia do que significa isso que está aqui, vamos supor que vocês quisessem calcular, pode ser esse exemplo, né? Você tem a Terra, que está meio achatadinha, e você está bem distante da Terra, está num ponto P bem distante, mas você não quer considerá-la como se fosse esfericamente simétrica, você quer uma correção ao potencial. Qual é o potencial para pontos distantes da Terra? Seria esse G caligráfico do Marcos, teria o primeiro termo, que é como se toda a massa estivesse concentrada na origem. E o segundo termo seria exatamente esse cara que está aqui. Ó. Seria, eu vou escrever assim, ó, G2. É esse cara daqui. Ó. Tá? É um G2 que ele vai depender, ele depende de R e de θ. Enquanto o primeiro só depende de R, esfericamente simétrico. Mas aqui já quebra a simetria esférica. Já não conserva mais momento angular, a força já não é mais central. Isso que eu estou dizendo aqui não vale só para a Terra achatada. Qualquer distribuição que tiver um eixo de simetria, tiver uma invariância sobre rotação em torno de um certo eixo, vocês já sabem como escrever o potencial gravitacional até a ordem de quadrupolo. É termo de monopolo, mas exatamente essa expressão. Fica faltando, única e exclusivamente, vocês calcularem quem é o QZZ daquele seu problema. No caso de satélites em órbita da Terra, querendo levar em conta que ela está achatada, vai precisar calcular o QZZ da Terra, que vai ser um exercício da lista. É só continha, uma conta chatinha, longa, mas pelo menos é para calcular algo que está ligado com o achatamento da Terra. Então, acho que vale a pena, entendeu? O achatamento da Terra, em geral, o pessoal gosta de escrever assim, pega o raio equatorial, subtrai dele o raio polar e depois divide, provavelmente, pelo raio equatorial. Isso que está aqui é uma quantidade adimensional e que mede, vamos dizer, o achatamento da Terra. E que, se eu não estou muito enganado, a Laura pode me corrigir, isso aqui é da ordem de 1 sobre 300. É por aí, né, Laura? É isso daí. Tá. 297, acho que é. Tá. Então, é mais ou menos isso. Então, gente, cara, vocês deram um passo muito grande. Vocês estão conseguindo calcular, pelo menos para pontos distantes de uma distribuição,
o potencial e, portanto, o campo, que é só tomar menos grade, é de uma distribuição até a ordem de quadrupolo. Puxa, isso é muito bacana, tá certo? Quem quiser brincar com uma terra plana, então, a terra plana, imagina que a Terra é um disco, né? E aí você quer calcular o termo de quadrupolo da terra plana. Aí você vai lá e calcula o QZZ da terra plana e vê como é que isso afetaria o potencial inverso, o potencial esfericamente simétrico, né? E assim por diante. Enfim, bom, se alguém não tiver dúvida, eu vou apagar aqui para a gente poder seguir na apostila e encerrar essa parte. Alguém tem alguma dúvida? Então eu vou... Professor, esse Oi. QZZ é um somatório? Perdão? Um pouquinho perdido com essa parte. Esse QZZ é um somatório? Eu estou um pouquinho perdido com essa parte dessa matriz. O QZZ é uma integral. Ele pode ser somatório se a sua distribuição for discreta. Lembra que o Q e J tem uma expressão para ele? Ah, tá. Era integral Você do iguala. R', parará, parará. Você vai botar o I e o J iguais a Z. Então, você vai calcular o QZZ, por exemplo, se for da Terra achatada, é uma integral volular que você vai fazer, porque tem um ρ. Se você quiser brincar com a Terra plana sendo um disco aqui, o teu QJ é só trocar o ρ de R' D3R' por um sigma de R' D2R', entendeu? Porque é uma distribuição superficial. Se você tiver massas pontiformes, o teu ρ vai ter deltas de Dirac. E aí vai virar somatório, entendeu? Então, daquela expressão do QJ que eu te dei, que está na página anterior da apostila, você tem a expressão genérica para ele. Se for por uma distribuição superficial, você muda lá o ρ para sigma e tal. Se for em massas pontiformes, o ρ vai ser uma soma com deltas e aí vai ficar um somatório. E você vai calcular o QZZ de uma distribuição discreta. Mas tudo está contemplado naquela fórmula. Tá bom? Tá bom, tá bom. Maravilha. Então, vou apagar aqui. Ó. Apaguei. E, então, voltando aqui para a apostila, mas esse é o final dessa discussão, porque aqui nós chegamos no termo para o potencial de quadrupolo de qualquer distribuição que tenha simetria axial. Se não tiver simetria axial, tem que voltar um pouquinho para trás e não fazer aquela suposição. Está aqui aquela expressão que eu estava falando. Tá? Se for distribuição superficial, troca esse ρ por sigma e esse D3R' por D2R'. Se forem várias massas pontiformes, esse ρ que está aqui é um somatório de MI delta de R menos RI. As deltas de Dirac que vão pinçar os carinhas e por aí vai. Tá bom? Bom, aqui eu estou vendo que na apostila a gente acaba comentando sobre o achatamento da Terra. Aliás, é exatamente a definição que eu dei. Que bom, que aí ficou coerente, porque esse A aqui é o raio equatorial e o C seria acho que o raio polar. E é exatamente esse epsilon da ordem aqui de 1 sobre 300. Maravilha. E se vocês calcularem o QZZ da Terra, vocês vão encontrar um valor negativo. E isso não é à toa, tá? Distribuições que forem homogêneas, se for para a esfera, o QZZ dá 0. Mas se você achatar e for para uma distribuição oblata, isso fica negativo. Se for para uma distribuição prolata, tipo charuto, prolato é tipo charuto, oblato é tipo disco voador. Então, o QZZ do disco voador, se ele for homogêneo, ele é negativo. O QZZ de um charuto homogêneo é positivo. Então, o QZZ ele mede a não esfericidade, vamos dizer assim, daquela distribuição. E esse é um exemplo interessante e eu vou colocar como exercício. Bom, então, eu vou finalizando por aqui essa discussão de quadrupolos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.